A libido incontrolável de Charlie Chaplin custou-lhe tudo. Os detalhes da vida sexual de Charlie Chaplin são tão controversos e perturbadores quanto os de Harvey Weinstein. Mas como ele viveu em uma época em que os escândalos eram frequentemente encobertos por assessores de imprensa de estúdio e concertadores, ele praticamente teve um passe livre para fazer o que quisesse, independentemente de quem ele machucou ou traumatizou no processo. Charlie Chaplin foi uma das estrelas mais proeminentes e mais adoradas de sua época. Ele alcançou a fama e se tornou um ícone mundial por meio de sua personalidade icônica na tela, The Tramp. E ele é considerado uma das figuras mais importantes e influentes da indústria cinematográfica. Sua carreira durou mais de 7 décadas. Enquanto não há como negar sua genialidade, era um segredo aberto em Hollywood que o cineasta e ator tinha uma predileção perturbadora por meninas. Na verdade, sua libido insaciável quase matou sua carreira quando ele estava bem na casa dos 50 anos. Quando os detalhes de seu padrão perturbador de comportamento finalmente vieram à tona, Chaplin foi forçado a deixar os Estados Unidos para trás para sempre e se aposentar completamente dos holofotes do público. No mundo pós-#MeToo em que vivemos hoje, é inconcebível que tal homem receba tal elogio universal. Hoje em dia, Chaplin provavelmente seria rotulado de predador e rapidamente cancelado. Muitas pessoas desconhecem alegremente as supostas atrocidades que Chaplin cometeu. Para aqueles que o conhecem apenas como um importante pioneiro de Hollywood, continue assistindo para saber como sua libido voraz provou ser sua ruína. Chaplin era obcecado por garotas muito jovens. 3 em cada 4 esposas de Chaplin tinham 18 anos ou menos quando se casaram com ele. Apenas sua terceira esposa, Paulette Goddard, era mais velha. Ela tinha 26 anos quando ela e Chaplin se casaram secretamente em uma cerimônia privada. Mas o relacionamento deles acabaria se deteriorando, assim como muitos dos outros romances de Chaplin. Em 1916, Charlie começou a namorar Mildred Harris, que tinha apenas 14 anos na época. Depois de anunciar que estava grávida em 1918, Chaplin foi forçado a se casar com ela para evitar ir para a cadeia. O casamento deles, no entanto, seria bastante curto, pois apenas 2 anos depois, em 1920, eles se divorciaram. 3 anos depois, em 1923, Charlie começou a namorar sua futura terceira esposa, Lita Grey. Mais uma vez, esse novo objeto de carinho da estrela, de 34 anos, tinha apenas 15 anos. O que torna a relação de Charlie com Lita ainda mais perturbadora é o fato de ele tê-la conhecido quando ela tinha 6 anos. Antes de começarem a namorar, Chaplin colocava Lita em seus filmes quando ela tinha 12 anos. Para evitar escândalos, Chaplin contratou sua amiga mais velha, Thelma Converse, para acompanhá-lo e a Lita em seus encontros. Depois que Lita engravidou e ameaçou dar um tapa na paternidade de Chaplin, enquanto apresentava queixa por agredir sexualmente uma menina menor de idade, ele e Charlie se casaram em 1924. Mesmo que ele eventualmente cedesse à pressão de Lita ao se casar com ela, a princípio ele queria evitar o casamento por todos os meios necessários. Algumas de suas sugestões para ela foram que ela fizesse um aborto, cometesse suicídio ou se casasse com outro homem em troca de um suborno de $20.000. Detalhes da vida amorosa de Chaplin publicados em 1927. Após 2 anos do casamento e 2 filhos, Charlie e Lita se divorciaram. A denúncia de divórcio de Lita acabou sendo publicada e distribuída pelos Estados Unidos. O longo documento legal de 42 páginas revelou todos os tipos de detalhes perturbadores e emocionantes sobre o apetite sexual de Chaplin. Em uma ocasião, Chaplin teria ameaçado Lita com um revólver carregado. Também descobrimos que ele atraiu com pelo menos 5 mulheres diferentes. O documento detalhava algumas das fantasias mais profundas e sombrias de Charlie. Aparentemente, Chaplin sonhava em fazer sexo com Lita na frente de uma plateia ao vivo, receber sexo oral dela sempre que quisesse e fazer sexo a 3. Depois que Lita se recusou a realizar as fantasias de Chaplin, ele evidentemente gritou com ela, dizendo que todas as pessoas casadas fazem essas coisas e que, como ela era sua esposa, ela tinha que fazer o que ele exigia dela. Depois que o juiz do caso de divórcio revisou essas reivindicações,
ele concedeu a Lita o acordo de divórcio mais significativo da história na época. Chaplin ordenou que ela pagasse $600 mil, cerca de 9,5 milhões hoje, e um adicional de $200 mil para seus 2 filhos. Felizes para sempre? Depois de 3 casamentos infelizes, Chaplin finalmente se estabeleceu como a mulher com quem permaneceria casado até sua morte, em 1977. Charlie conheceu Una O'Neill em 1943. Ela era a filha de 18 anos do famoso dramaturgo Eugene O'Neill. O pai de Una não era muito fã de Chaplin e desaprovava o casamento devido à enorme diferença de idade. Chaplin tinha 54 anos quando se casou com Una, o que significa que o casal tinha 36 anos de diferença. Na verdade, o pai de Una era apenas 6 meses mais velho que Chaplin. Depois que ela se casou com Chaplin, o pai de Una a deserdou e nunca mais falou com ela. Certa vez, Chaplin disse que se tivesse conhecido Una, ou uma garota como ela, décadas antes, nunca teria tido problemas com mulheres. Ele disse que ela era aquela por quem ele esperou toda a sua vida, mesmo sem perceber. Os dois tiveram 8 filhos juntos. Una estava inicialmente absolutamente apaixonada por Chaplin e o serviu de joelhos. Embora parecesse que Chaplin estava sempre perfeitamente feliz e satisfeito no casamento, o mesmo não poderia ser dito de Una. Ela acabou se tornando uma alcoólatra furiosa. Os hóspedes que visitaram sua casa testemunharam o casal frequentemente entrando em brigas acirradas, nas quais Una corria de cômodo em cômodo para se esconder de um Chaplin enfurecido. Chaplin pode ter dormido com até 2.000 mulheres. Alguns historiadores e comentaristas estimam que Chaplin dormiu com mais de 2.000 mulheres ao longo de sua vida. Chaplin nunca confirmou esse número, mas alega-se que ele era tão sexualmente promíscuo devido a graves problemas de abandono que desenvolveu quando criança. O pai de Chaplin deixou sua família pobre quando Charlie era apenas um menino. Sua mãe se prostituía para sustentar ele e seus irmãos. Por causa de seu estilo de vida como trabalhadora do sexo, a mãe de Charlie contraiu sífilis, o que resultou no desenvolvimento de doença mental e demência. Sua educação difícil, sem dúvida, influenciou seu sucesso, fracassos e relacionamentos futuros. Você sabia que Charlie Chaplin era obcecado por garotas? E você acha que ele seria feito em pedaços no mundo pós-Me Too de hoje? Deixe-nos saber seus pensamentos sobre essa lenda de Hollywood na seção dos comentários abaixo. Antes de ir, reserve um momento para nos mostrar um pouco de apoio, dando um like nesse vídeo e se inscrevendo em nosso canal, caso ainda não o tenha feito. Toque no sininho para ativar as notificações. Dessa forma, você acompanha todo o nosso conteúdo mais recente e futuro sem perder o ritmo.